O sol brilhava intensamente sobre a movimentada São Paulo, e na concessionária de carros luxuosos, o dia parecia seguir seu curso normal. O showroom estava impecável, com os carros brilhando sob as luzes. Sarah, com seu uniforme impecável e um sorriso acolhedor, cumpria seu papel com precisão. Ela amava o trabalho, gostava da interação com os clientes e sempre se esforçava para proporcionar uma experiência memorável. Mas então, a porta da concessionária se abriu e um homem desabrigado entrou, usando roupas surradas e com um olhar de desamparo nos olhos. Seu nome era David. Ele andou lentamente pelo showroom, admirando os carros com uma mistura de curiosidade e desilusão. O silêncio se instalou por um momento, e Sarah percebeu a presença do homem, sentindo uma onda de empatia. Carlos, o gerente, um homem de postura rígida e olhar frio, rapidamente se aproximou. Seu tom era cortante e desdenhoso. Aqui não é lugar para pessoas como você, disse ele, sua voz cheia de desprezo. Se não pode comprar um carro, então saia. Não queremos estragar a imagem da nossa loja com sua presença. David ficou visivelmente constrangido, suas mãos tremendo enquanto ele tentava se retirar. Sarah, que havia testemunhado toda a cena, sentiu seu coração apertar. Era uma cena que a incomodava profundamente, e ela sabia que não podia ficar em silêncio. Com determinação, ela se aproximou de David, com uma voz gentil, disse, desculpe por isso. Se você quiser, posso mostrar alguns carros. Não importa a situação, todos merecem um pouco de respeito. O gesto de Sarah fez com que David levantasse os olhos, um brilho de esperança momentâneo surgindo. Carlos observou de longe, com uma expressão de irritação crescente. Sarah guiou David pelos corredores da concessionária, mostrando-lhe os veículos com um entusiasmo sincero. David parecia um pouco mais leve, como se aquele simples gesto de humanidade tivesse acendido uma pequena chama de esperança em seu coração. Mas a atitude de Sarah não passou despercebida por Carlos. O gerente, furioso com o que considerava uma violação de protocolo, se aproximou e lançou um olhar severo para Sarah. Você está prejudicando a nossa reputação, ele esbravejou, sua voz ecoando no espaço. Não posso permitir que isso continue. Sarah sentiu um frio na barriga, mas manteve-se firme, consciente de que estava fazendo a coisa certa, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências. O dia na concessionária havia terminado em um turbilhão de emoções para Sarah. O brilho das luzes dos carros luxuosos parecia mais frio agora, e o ambiente que antes era acolhedor e vibrante estava carregado de uma tensão palpável. A cena que se desenrolara naquele dia a havia marcado profundamente, e a realidade de suas ações estava prestes a se manifestar de maneira inesperada. Sarah havia acabado de se despedir de David, que saiu da concessionária com um semblante aliviado, carregando um pouco da dignidade que lhe fora momentaneamente devolvida. Ela havia feito o que achava ser o correto, mesmo diante da desaprovação de Carlos. Mas agora, estava prestes a enfrentar as consequências de sua decisão. A porta do escritório de Carlos se abriu com um estalo e o gerente, com uma expressão implacável, fez um gesto para que Sarah entrasse. O olhar frio de Carlos fez o coração de Sarah acelerar. Ela entrou, respirando fundo, e se deparou com uma mesa de escritório meticulosamente organizada, como se cada objeto estivesse ali para refletir a precisão impiedosa do próprio Carlos. Feche a porta, disse ele com uma voz que não admitia contestação. Sarah obedeceu, sentindo uma sombra de inquietação. Carlos começou a falar, suas palavras tão afiadas quanto a lâmina de uma faca. Você violou as políticas da empresa hoje. A forma como tratou aquele homem foi inaceitável. Cada palavra parecia um golpe, e Sarah sentiu um nó se formar em seu estômago. O gerente continuou, detalhando como a presença de David na concessionária poderia prejudicar a imagem da empresa e como Sarah, ao desafiá-lo, havia colocado a reputação da loja em risco. Sarah tentou argumentar, explicar suas intenções, mas Carlos não estava disposto a ouvir. O resultado de sua compaixão foi um ato impiedoso. Sarah foi informada de sua demissão imediata. Ela saiu do escritório, sentindo uma mistura de incredulidade e tristeza. O mundo ao seu redor parecia girar mais lentamente, e os rostos dos colegas de trabalho, que antes pareciam tão familiares, agora pareciam estranhamente distantes.
Sarah pegou suas coisas em silêncio, sua mente uma tempestade de pensamentos confusos e pesados. Cada objeto em sua mesa parecia carregar o peso de uma decisão que havia feito com o coração. Ao sair da concessionária, a sensação de desamparo a envolveu completamente. As ruas de São Paulo estavam agora sombrias e indiferentes, e Sarah sentiu o impacto real de sua decisão. O céu estava nublado, como se refletisse a tempestade interna que ela enfrentava. Ela caminhou para fora da concessionária, agora sem emprego, e se deparou com um futuro incerto, carregando a pesada carga do custo de sua compaixão. Após ser demitida, Sarah não conseguia tirar David e a situação de sua mente. A conexão humana que ela havia experimentado parecia ressoar profundamente, como uma nota persistente que não poderia ser ignorada. Decidida a entender melhor a realidade de David, Sarah tomou uma decisão corajosa e se dirigiu para o endereço que David mencionara de passagem. A pequena casa, escondida entre prédios altos e esquecida pelo ritmo frenético da cidade, era modesta e humilde. O jardim estava cheio de ervas daninhas, e as janelas estavam embaçadas pela falta de manutenção. Sarah se aproximou hesitante, sentindo um frio na barriga. Ela sabia que estava prestes a entrar em um mundo que lhe era completamente desconhecido. Ao bater à porta, foi recebida por Raquel, a mãe de David, uma mulher com um semblante de cansaço e preocupação. O olhar de Raquel, embora acolhedor, carregava o peso de muitas noites sem dormir e de desafios incessantes. Sarah se apresentou e, com uma sinceridade genuína, explicou que queria entender mais sobre a situação de David e oferecer alguma ajuda. Raquel a convidou para entrar, e Sarah entrou na casa, sentindo-se imediatamente tocada pela simplicidade e pela calorosa recepção. O interior da casa era modesto, com móveis simples e poucos adornos. Mas, em meio à austeridade, havia um esforço visível para criar um ambiente confortável e acolhedor. Raquel começou a compartilhar a história de David, revelando uma vida cheia de dificuldades. David havia enfrentado problemas de saúde mental que foram devastadores para a família. A batalha constante para obter ajuda médica, a falta de recursos e a necessidade de cuidar de David enquanto lidava com suas próprias questões de saúde haviam consumido suas forças. A mãe falava com um tom de resignação e amor incondicional, revelando o sacrifício de sua própria saúde e bem-estar para garantir que David tivesse algum tipo de qualidade de vida. Enquanto Raquel falava, Sarah começou a perceber a profundidade da luta diária daquela família. Cada palavra, cada gesto de Raquel revelava o peso do sacrifício e da resiliência que caracterizavam a vida de David e sua mãe. Sarah sentiu uma onda de empatia e respeito por Raquel, reconhecendo a coragem e a determinação que eram essenciais para enfrentar essas adversidades. Após a conversa, Raquel mostrou a Sarah um pequeno álbum de fotos, onde as imagens de momentos felizes e difíceis estavam registradas. Sarah observou as fotos com um misto de tristeza e admiração, compreendendo finalmente a verdadeira magnitude dos desafios enfrentados por David e sua mãe. Ao sair da casa, Sarah sentia seu coração pesado com a compreensão do sofrimento e da luta que aquela família enfrentava. A noite estava caindo, e a cidade parecia distante e indiferente ao mundo íntimo e doloroso que ela acabará de descobrir. Sarah sabia que sua decisão de ajudar David não era apenas um gesto de bondade, mas um passo em direção a um compromisso mais profundo com a dignidade humana e a compaixão. A tarde estava morna quando Sarah decidiu visitar Raquel novamente, determinada a entender mais sobre a verdadeira batalha que aquela família enfrentava. Ela chegava à casa de Raquel com um sentimento de antecipação misturado com empatia, decidida a oferecer uma ajuda concreta. Ao bater à porta, foi recebida pela mesma mulher de semblante cansado, mas com um sorriso caloroso que transmitia um toque de esperança. Raquel a conduziu para a sala de estar, que, apesar de modesta, tinha um acolhimento genuíno. O ambiente estava decorado com algumas peças pessoais, incluindo uma pequena mesa com remédios e uma pilha de papéis médicos. Sarah notou imediatamente que a casa estava em estado de cuidado constante, com uma organização prática, mas marcada por sinais de luta e exaustão. Raquel ofereceu um lugar no sofá e começou a falar sobre a luta diária que envolvia cuidar de David. Sua voz era firme, mas carregada de um cansaço palpável. Ela contou sobre as visitas constantes aos médicos, os tratamentos caros e a dificuldade de encontrar apoio suficiente para o filho.
Cada detalhe revelava o sacrifício que ela havia feito para garantir que David tivesse alguma esperança de melhoria. Enquanto Raquel falava, Sara observava as cicatrizes visíveis e invisíveis da batalha. Raquel não apenas enfrentava o desgaste emocional de cuidar de David, mas também lidava com suas próprias questões de saúde. Ela mencionou uma série de problemas que havia ignorado ou adiado, simplesmente porque o foco tinha que estar em David. A mulher, que antes parecia ser uma figura de força, agora parecia desmoronar sob o peso do fardo que carregava sozinha. Sara viu um retrato de Raquel e David na parede, ambos sorrindo, antes da tempestade que atingiu suas vidas. A imagem parecia um eco de dias mais simples, contrastando fortemente com a realidade atual. Raquel explicou que, em muitos momentos, o sorriso no rosto era apenas uma tentativa de manter a esperança viva para David, mesmo quando a realidade era brutalmente desafiadora. À medida que o sol começava a se pôr, Sara e Raquel continuaram conversando, e a ligação entre elas se aprofundava. Raquel compartilhou momentos de desespero e resiliência, sua voz frequentemente embargada pela emoção. A dedicação de Raquel a David era uma prova do amor incondicional, uma demonstração de que, apesar das adversidades, ela não havia perdido a esperança e a força para continuar lutando. Quando Sara se despediu, ela estava marcada pela profundidade do sacrifício e pela intensidade da luta que Raquel enfrentava. A noite estava silenciosa e pesada, refletindo a seriedade da situação, e Sara caminhou de volta para casa com a sensação de que, embora a jornada de Raquel fosse marcada por desafios imensos, também era uma história de força extraordinária e amor imensurável. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança silenciosa, mas profunda na vida de Sara. A decisão de ajudar David e Raquel não era apenas um ato de solidariedade, mas o início de um vínculo inesperado que crescia a cada encontro. A cidade de São Paulo, com sua agitação constante, parecia distante do mundo íntimo e sincero que Sara estava descobrindo. Sara começou a visitar a casa de Raquel regularmente, levando mantimentos e medicamentos, e oferecendo uma mão amiga nas tarefas diárias. O cenário, que antes parecia distante e desolado, começou a se transformar em um espaço de conexão e apoio mútuo. A princípio, Raquel estava reticente, com uma mistura de gratidão e uma sombra de orgulho ferido, mas com o tempo, ela aceitou a ajuda de Sara com um sorriso de alívio. Cada visita de Sara trazia um sopro de frescor para a casa. Ela ajudava a preparar refeições, organizava a casa e, acima de tudo, ouvia atentamente as histórias e desafios de Raquel e David. As conversas se tornaram uma ponte entre as vidas de Sara e da família, e a atmosfera na casa mudou. O ambiente, que antes estava marcado pelo cansaço e pela luta, começou a ganhar um novo brilho, com risos ocasionais e uma sensação de esperança renovada. David, inicialmente reservado e tímido, começou a se abrir para Sara. Ele compartilhava histórias de sua infância, suas paixões e seus sonhos, revelando uma parte de si que havia estado escondida sob a sombra das dificuldades. Sara descobriu que David tinha um talento para a pintura, uma paixão que ele havia deixado de lado devido às suas circunstâncias. Ela encorajou David a retomar a pintura, fornecendo-lhe materiais e espaço para expressar sua criatividade. O vínculo entre Sara e a família se fortaleceu de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Juntos, eles criaram um pequeno refúgio de alegria e apoio, uma bolha de esperança em meio às dificuldades. Sara começou a se tornar uma presença constante na vida de David e Raquel, não apenas como uma ajudante, mas como uma amiga verdadeira. A conexão entre eles era visível e palpável, uma relação que transcendia a simples ajuda material e se transformava em uma troca genuína de carinho e compreensão. À medida que o tempo passava, Sara se tornou parte da rotina de David e Raquel. As visitas, que antes eram pontuais e práticas, agora eram aguardadas com expectativa e entusiasmo. A casa, uma vez marcada pelo peso do sofrimento, começou a se transformar em um lugar onde a amizade e a solidariedade floresciam. Sara havia encontrado uma nova família, e com isso, um novo propósito, em um vínculo inesperado que havia surgido das cinzas das dificuldades e desafios. O crepúsculo caía suavemente sobre São Paulo, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Sara estava em casa, organizando alguns itens para a próxima visita a Raquel e David, quando sua mente vagou para a família que havia se tornado uma parte significativa de sua vida. Um pensamento persistente a inquietava:
Como seria a vida de David se ele tivesse acesso a melhores oportunidades? Foi quando, por acaso, Sarah encontrou um envelope antigo enquanto organizava suas coisas. Era um envelope amarelado, com um endereço e alguns documentos. Curiosa, ela o abriu e encontrou uma série de papéis relacionados à concessionária onde havia trabalhado. Entre os documentos, estava uma antiga lista de funcionários e contatos, incluindo uma foto de grupo de uma celebração de aniversário da empresa. Sarah observou a foto, notando um rosto familiar que a fez parar. Era Márcio, o dono da concessionária. Ele estava sorridente ao lado de outros funcionários, com um olhar que Sarah imediatamente reconheceu como do empresário que havia sido tão autoritário com ela. Mas o que a surpreendeu ainda mais foi outro detalhe: um homem ao lado de Márcio, com traços semelhantes aos de David. A semelhança era inegável. A ficha começou a cair, e uma série de pensamentos se entrelaçaram na mente de Sarah. Decidida a entender mais, Sarah revisitou os papéis, procurando mais informações. Encontrou um documento que detalhava a história da família e as conexões entre os funcionários. Um nome chamou sua atenção: David, irmão de Márcio. A revelação a atingiu como um choque elétrico. Ela havia descoberto algo fundamental que poderia mudar a dinâmica de sua relação com David e Raquel. Com a mente agitada pela nova descoberta, Sarah decidiu compartilhar a informação com Raquel e David. Ao chegar à casa deles, encontrou-os em uma de suas conversas mais descontraídas, com David trabalhando em suas pinturas e Raquel organizando a casa. O clima estava leve e acolhedor, e Sarah hesitou por um momento antes de falar. David, Raquel, começou Sarah, sua voz carregada de uma mistura de nervosismo e empolgação. Enquanto estava organizando algumas coisas, descobri algo que pode ser muito importante. Aparentemente, Márcio, o dono da concessionária, é seu irmão. O impacto da revelação foi imediato. David congelou, sua expressão mudando de curiosidade para uma confusão profunda, e Raquel ficou em silêncio, absorvendo a magnitude da informação. O ar na sala parecia vibrar com a tensão da descoberta. David se levantou lentamente, seus olhos cheios de incredulidade. Meu irmão. Márcio, murmurou ele, como se tentando processar a realidade que se desdobrava diante de seus olhos. O silêncio que se seguiu estava carregado de perguntas não ditas e emoções complexas. Sarah, com o coração acelerado, observava a cena, compreendendo que havia desvendado um mistério que poderia alterar drasticamente o destino de todos eles. O segredo revelado tinha o potencial de criar novas possibilidades e abrir portas que antes pareciam fechadas para David e Raquel. A conexão familiar recém-descoberta prometia ser o início de uma jornada de reconciliação e novas descobertas, e o que estava por vir era um misto de esperança e tensão, aguardando para se desenrolar. A bruma da manhã envolvia São Paulo quando Márcio, o proprietário da concessionária, entrou em seu escritório. O dia começava como qualquer outro, mas havia uma sensação de inquietação no ar, provocada pela recente descoberta de que David, seu meio-irmão, estava envolvido em uma situação complicada. Márcio havia encontrado o crachá de Sarah, o que havia despertado sua curiosidade e inquietação. Ele lembrava-se do dia em que Sarah fora demitida e do impacto que o incidente havia causado. O crachá estava jogado entre papéis e documentos na mesa de seu escritório, um lembrete de um evento que parecia cada vez mais incompleto e confuso. Com um suspiro profundo, Márcio decidiu que era hora de esclarecer o que realmente acontecerá. Ele se dirigiu ao sistema de câmeras de segurança da concessionária, um recurso que normalmente usava para questões administrativas e de segurança, mas hoje estava em busca de respostas. O visor da tela de segurança piscava em um tom frio e impessoal, refletindo os corredores e o showroom que eram tão familiares para ele. Márcio navegou pelas gravações, retrocedendo até o dia fatídico em que Sarah foi demitida. Ele assistiu com atenção cada momento, cada gesto, e o que viu a deixou inquieto. A imagem de David entrando na concessionária, com o olhar ansioso e a postura tímida, contrastava fortemente com a atitude desprezível de Carlos. A cena em que Carlos expulsava David, com uma autoridade cruel, era inegavelmente dolorosa. A câmera capturou o momento em que Sarah, de forma surpreendente e corajosa, se interpôs entre David e Carlos. O gesto de Sarah, sua intervenção gentil e a maneira como ela tratou David com dignidade, estavam nítidos e claros.
Márcio viu a cena completa, a conversa entre Sarah e David, o olhar de desamparo no rosto de David, e a tentativa desesperada de Sarah em oferecer alguma forma de esperança. A revelação foi um golpe direto em sua consciência. Márcio se sentiu esmagado pelo peso da injustiça que havia sido feita. O gerente Carlos, que havia tomado a decisão de demitir Sarah com base em uma visão estreita e insensível, estava agora claramente exposto. Márcio compreendeu a extensão da verdadeira história, e a sensação de vergonha e arrependimento começou a tomar conta dele. Ele assistiu à maneira como Sarah foi tratada, seu semblante triste ao deixar a concessionária, e o impacto em seu rosto. A injustiça que ela havia sofrido tornou-se uma imagem persistente, e Márcio se viu refletindo sobre a decisão que havia sido tomada sem uma consideração completa dos fatos. Com o coração pesado e a mente turbulenta, Márcio decidiu que precisava agir. O que ele viu não era apenas uma questão de política empresarial, mas uma questão de moral e humanidade. Ele sabia que precisava corrigir o erro e buscar uma forma de restaurar a dignidade de Sarah, e também resolver a situação com David e Raquel. A verdade estava agora clara, e a jornada para enfrentar as consequências e buscar a justiça estava prestes a começar. A luz do escritório de Márcio estava acesa até tarde da noite, e a cidade de São Paulo continuava a se mover freneticamente lá fora, alheia ao turbilhão interno que o empresário enfrentava. Márcio, com os ombros tensos e o olhar fixo na tela, tinha acabado de terminar de assistir às gravações das câmeras de segurança. O que ele viu havia virado sua perspectiva de cabeça para baixo e deixado um gosto amargo em sua boca. Enquanto o vídeo avançava, Márcio assistia com crescente indignação e perplexidade. Ele observava o tratamento desdenhoso que Carlos, o gerente, dispensava a David, e o desdém que se manifestava na sua postura e palavras. A crueldade na forma como Carlos tratava alguém que estava em uma situação de vulnerabilidade era chocante e inaceitável. À medida que a gravação mostrava Sarah intercedendo, o comportamento compassivo dela se destacava ainda mais. O gesto de Sarah de se colocar ao lado de David e oferecer-lhe uma visão mais humana e respeitosa em um ambiente onde ele claramente não era bem-vindo, mostrava um lado da história que Márcio não tinha percebido antes. A maneira como Sarah se empenhava em oferecer um pouco de dignidade e esperança a David se tornou uma cena memorável, marcada pela sinceridade e coragem. Márcio assistiu ao momento em que Sarah foi chamada ao escritório e à maneira como Carlos a demitia com uma frieza implacável. A decisão de demiti-la por defender David, uma decisão tomada sem consideração pelas verdadeiras intenções e pelo impacto da situação, parecia agora uma injustiça gritante. A imagem de Sarah saindo da concessionária, com o peso do mundo visível em seus ombros, era um lembrete doloroso da falta de compaixão que havia prevalecido naquele dia. A verdade estava agora clara para Márcio. Ele viu o erro monumental que havia sido cometido, a injustiça de tratar alguém com tamanha desumanidade, e a forma como sua empresa, sob a liderança de Carlos, havia falhado em manter seus princípios de respeito e dignidade. A revelação era como um soco no estômago, e Márcio sentiu o peso da responsabilidade pela forma como as coisas haviam sido conduzidas. Com o coração apertado e uma nova determinação surgindo, Márcio sabia que precisava agir para corrigir a injustiça. Ele compreendeu que sua responsabilidade não era apenas com Sarah, mas também com David e Raquel, e com o valor essencial de tratar todos com humanidade e respeito. A verdade estava agora desvelada, e o caminho para corrigir os erros e buscar reparação estava à frente, exigindo coragem e ação imediata. A manhã estava clara e tranquila quando Márcio decidiu se encontrar com Sarah. A decisão de procurar Sarah e ouvir sua versão da história era um passo crucial que ele havia adiado o máximo possível, mas agora não havia mais tempo para hesitar. Ele sabia que precisava enfrentar a situação de frente e buscar uma compreensão completa dos eventos que levaram à demissão injusta de Sarah. O café em que marcaram o encontro era pequeno e acolhedor, com uma atmosfera que contrastava com a gravidade da conversa que estava prestes a acontecer. Sarah chegou pontualmente, seu semblante um pouco ansioso, mas com uma determinação visível. Márcio a cumprimentou com um aperto de mão firme, e os dois se sentaram em uma mesa no canto mais reservado do café, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Márcio começou a conversa com um tom de sinceridade, explicando que havia revisado as gravações de segurança e compreendido a injustiça que Sarah havia enfrentado.
Ele estava determinado a ouvir a sua versão da história e entender completamente o que havia acontecido naquele dia crucial. A expressão de Sarah, ao ouvir essas palavras, era uma mistura de alívio e cautela. Ela sabia que estava prestes a compartilhar sua perspectiva sobre o ocorrido, e o ambiente parecia carregado de expectativa. Sarah começou a falar, e suas palavras eram carregadas de emoção e clareza. Ela descreveu com detalhes a situação que havia presenciado, o tratamento desrespeitoso de David pelo gerente Carlos e sua própria decisão de intervir. Cada palavra de Sarah transmitia a paixão e a convicção com que ela havia defendido David, e Márcio ouviu atentamente, absorvendo cada nuance da história que ela contava. À medida que Sarah falava sobre a demissão e o impacto emocional que isso teve em sua vida, Márcio sentiu uma profunda empatia por ela. Ela explicou como a decisão de ajudar David não foi apenas um ato de bondade, mas uma escolha baseada em princípios de dignidade e respeito. Sarah também mencionou como a demissão a deixou não apenas sem emprego, mas também com a sensação de ter perdido a fé na justiça e na humanidade de algumas pessoas. O encontro foi intenso e revelador. Márcio ouviu cada detalhe com atenção, e a sinceridade de Sarah fez com que ele visse a situação sob uma nova luz. A partir das palavras de Sarah, ficou claro que a demissão não era apenas uma questão de política empresarial, mas um reflexo de uma falha profunda na humanidade e na ética da empresa. Márcio, confrontado com a realidade das consequências de suas decisões e das ações de Carlos, sentiu a necessidade urgente de corrigir o erro. Quando a conversa terminou, Márcio e Sarah se levantaram da mesa, e a atmosfera estava carregada com uma sensação de determinação e esperança renovada. Márcio sabia que havia um caminho a seguir para reparar a injustiça e buscar a reconciliação. O encontro decisivo não apenas ofereceu a Sarah a oportunidade de contar sua versão, mas também marcou o início de uma nova fase, onde a verdade e a responsabilidade começariam a pavimentar o caminho para uma resolução justa. O café estava começando a esvaziar quando Sarah e Márcio se acomodaram para uma conversa mais íntima, após a reunião inicial. O sol começava a se pôr, lançando um brilho suave sobre as mesas, e a luz dourada criava um cenário quase onírico para a revelação que estava prestes a acontecer. Márcio, agora mais relaxado, fez um gesto de encorajamento para que Sarah continuasse, sabendo que havia mais a ser revelado. Sarah respirou fundo e, com uma expressão séria, começou a falar. Márcio, ela disse, sua voz carregada de emoção, há algo mais que você precisa saber. Não é apenas sobre a injustiça que aconteceu na concessionária, mas também sobre David e a história dele, e minha, que pode mudar tudo o que você pensa sobre essa situação. Ela começou a explicar a conexão inesperada entre David e Márcio. Sarah contou como, ao ajudar David e Raquel, descobriu uma informação que havia sido um choque para ela. David era irmão biológico de Márcio. Eu não imaginava que isso seria possível, mas depois de passar um tempo com David e Raquel, eu descobri a verdade. David e Márcio são irmãos. A história deles é cheia de dor e separação, e a conexão familiar entre eles é real. O impacto das palavras de Sarah era visível em Márcio. Seus olhos se arregalaram com a revelação, e ele se inclinou para a frente, ouvindo atentamente enquanto ela detalhava a história. Sarah explicou como Raquel havia revelado a ela que David era, de fato, o irmão perdido de Márcio. A história de separação e adoção, os sacrifícios feitos por Raquel para cuidar de David e a busca constante por uma conexão familiar agora se entrelaçavam com a história de Márcio. Sarah continuou, revelando o momento em que David havia mostrado a ela fotos antigas e documentos que confirmavam a conexão familiar. Raquel me contou sobre os anos de dor e esperança, sobre como ela havia perdido o contato com Márcio e como, apesar de todos os desafios, nunca deixou de acreditar que um dia eles se encontrariam novamente. David sempre sentiu falta do irmão, e agora, descobrimos que vocês são de fato familiares. Márcio estava em silêncio, processando as informações. A revelação foi um golpe emocional, e ele lutava para equilibrar a surpresa com a profundidade da conexão que agora entendia. A ideia de que David, a quem ele conhecia apenas como um desabrigado, era na verdade seu irmão biológico, trouxe à tona uma onda de emoções conflitantes. Sarah observou o Márcio com empatia, compreendendo que a revelação era avassaladora. Ela sabia que a nova informação poderia mudar a dinâmica entre eles e também a forma como Márcio via a sua própria história e a de sua família.
A tensão no ar era palpável, mas havia uma sensação de alívio e esperança de que, apesar dos desafios, havia uma chance para a reconexão e a cura. Quando Sarah terminou de compartilhar a história, o silêncio se instalou entre eles, carregado de significados profundos. Márcio sabia que o que acabará de ouvir mudava não apenas a percepção da sua família, mas também a forma como ele se relacionaria com David, Sarah e Raquel. O passado estava agora desvelado, e o caminho à frente estava cheio de possibilidades, a serem exploradas com uma nova compreensão e um novo propósito. O céu de São Paulo estava nublado e cinza, refletindo a tensão e a expectativa que pairavam no ar enquanto Márcio se dirigia para a casa de Raquel e David. Havia um misto de nervosismo e determinação em cada passo que ele dava. O que ele estava prestes a fazer era mais do que apenas uma conversa, era o início de um processo de reconexão familiar que havia sido adiado por muito tempo. Chegando à casa de Raquel, Márcio notou o ambiente que agora conhecia bem através das visitas de Sarah. As janelas estavam abertas, e o aroma de comida caseira se espalhava pelo ar, criando uma sensação de calor e acolhimento. Márcio respirou fundo antes de tocar a campainha, sabendo que o momento que se seguiria seria carregado de emoções intensas. Raquel atendeu a porta com um sorriso hesitante, que rapidamente se transformou em uma expressão de surpresa e confusão ao reconhecer Márcio. Ele se apresentou com uma voz firme, mas cheia de sentimentos, e explicou que tinha algo importante para revelar. Raquel, David, eu sou Márcio. O irmão de David, e o seu filho biológico. A reação foi instantânea e poderosa. Raquel ficou paralisada por um momento, a mandíbula caindo lentamente enquanto as palavras de Márcio se registravam em sua mente. David, que estava na sala, levantou-se com um olhar de confusão e expectativa, sentindo a tensão no ar. O ambiente familiar, que antes era um refúgio de simplicidade e luta, agora estava prestes a ser preenchido com a revelação de uma verdade profunda. Márcio começou a explicar a história que havia descoberto, como Sarah tinha encontrado o crachá e a verdade sobre sua conexão com David. Ele falou sobre o encontro que teve com Sarah, a investigação das filmagens de segurança e a descoberta chocante de que David era, na verdade, seu irmão perdido. A cada palavra, a atmosfera na sala se carregava de uma mistura de expectativa e emoção. Raquel começou a chorar silenciosamente, as lágrimas rolando pelo seu rosto enquanto as memórias do passado inundavam sua mente. Ela lembrou-se dos dias difíceis, da separação e da dor de perder o contato com seu filho. David, por outro lado, estava em um estado de choque, alternando entre a descrença e uma esperança cautelosa. A ideia de reencontrar o irmão que ele sempre sentiu falta estava agora se tornando uma realidade palpável. O momento mais poderoso foi quando Márcio e David se abraçaram. Foi um gesto carregado de uma emoção que palavras não poderiam capturar, a união de duas almas separadas por circunstâncias, finalmente encontrando o caminho de volta uma para a outra. O abraço, embora breve, foi um símbolo da dor, da esperança e do amor que haviam sido adiados por anos. A conversa que se seguiu foi marcada por uma série de emoções e histórias compartilhadas. Márcio falou sobre sua infância, a adoção e o vazio que sentiu ao longo dos anos. Raquel e David compartilharam suas próprias histórias de luta e esperança, criando uma tapeçaria de experiências que se entrelaçavam de uma forma surpreendente e comovente. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho suave sobre a sala, o sentimento de reconciliação e esperança se espalhava. Márcio, David e Raquel estavam finalmente reunidos, e o que começou como uma revelação dolorosa se transformou em um momento de conexão e renovação. O reencontro emocional foi mais do que uma reunião de família, foi um símbolo de perdão, redenção e a promessa de um futuro mais brilhante juntos. A tarde estava tranquila, mas a tensão no ar era palpável. Na casa de Raquel e David, o momento de redenção estava prestes a acontecer. Márcio e Raquel haviam encontrado um lugar calmo na sala de estar, onde a luz suave do entardecer filtrava através das cortinas, criando um ambiente íntimo e acolhedor. A reunião dos dois era um passo crucial para lidar com as feridas do passado e reconstruir os laços rompidos pela separação e pelo tempo. Raquel estava sentada em uma poltrona, seu olhar fixo no chão, enquanto Márcio se acomodava em uma cadeira próxima. O silêncio entre eles era carregado de sentimentos não expressos, um silêncio que, apesar de tenso,
ofereciam um espaço para que a verdade e o perdão se manifestassem. Márcio respirou profundamente e começou a falar, suas palavras saindo lentamente com uma sinceridade palpável. Raquel, ele começou, eu sei que o que aconteceu no passado causou muita dor. Eu não posso mudar o que foi feito, mas quero que saiba que estou aqui para reconhecer isso e buscar uma forma de reconciliação. Eu entendo que o afastamento foi uma consequência das circunstâncias e não da falta de amor. Raquel levantou o olhar, e suas lágrimas começaram a brilhar. A dor de anos de separação, de sacrifícios não reconhecidos e de uma vida cheia de desafios começou a se desaguar. Com um gesto tremendo, ela começou a falar, sua voz embargada pela emoção. Márcio, eu sempre esperei por um dia como este. Mesmo depois de todos esses anos, eu nunca deixei de amar você e de sonhar com um reencontro. A dor da separação foi imensa, e eu fiz tudo o que podia para cuidar de David, mesmo quando sentia que estava lutando sozinha. O momento era profundamente comovente, e a conexão emocional entre eles começou a se formar através de palavras de arrependimento e compreensão. Márcio, com os olhos marejados, continuou a falar, expressando seu arrependimento por não ter compreendido antes a situação de Raquel e o impacto de suas ações. Eu nunca soube da sua luta, da dor que você passou para cuidar de David. Eu vejo agora que o que você fez foi um ato de amor incondicional. E sinto muito por não ter estado lá para apoiar você e David. À medida que a conversa prosseguia, o peso das feridas passadas começava a ser aliviado. Raquel e Márcio falaram sobre as decisões difíceis, os erros cometidos e as consequências que se seguiram. A compreensão mútua começou a emergir, ajudando a dissipar a dor e a animosidade que haviam se acumulado ao longo dos anos. O diálogo sincero e a empatia compartilhada eram passos importantes no processo de cura. O momento culminante foi quando Raquel se levantou e caminhou até Márcio. Com um gesto suave e hesitante, ela estendeu a mão para ele. Márcio, com uma expressão de gratidão e arrependimento, segurou a mão dela, e o toque foi um símbolo de reconciliação e de um novo começo. A troca de olhares e o gesto de toque entre eles foram suficientes para transmitir um profundo sentimento de perdão e renovação. A tarde avançava, e enquanto o sol se escondia no horizonte, o ambiente na casa de Raquel e David estava cheio de uma nova esperança. Márcio e Raquel haviam começado a reconstruir os laços rompidos pelo tempo e pelas circunstâncias, estabelecendo uma base para um relacionamento mais forte e mais compreensivo. A redenção, com suas emoções complexas e seu profundo impacto, marcou o início de um novo capítulo na vida de todos, onde o passado doloroso começava a ser suavizado pela promessa de um futuro mais unido e harmonioso. A noite em São Paulo estava iluminada por um céu estrelado, e o ritmo frenético da cidade parecia desacelerar enquanto Márcio se preparava para uma noite especial. O plano era claro e emocionante, celebrar o início de uma nova fase para ele, David e Raquel, com um jantar luxuoso que marcaria o ponto de virada em suas vidas. A sensação de antecipação e alegria era palpável enquanto Márcio dirigia até o restaurante, um local elegante e sofisticado que prometia oferecer uma experiência memorável. O restaurante estava impecavelmente decorado, com velas cintilantes e mesas elegantemente postas que criavam um ambiente de requinte conforto. Quando Márcio chegou, foi recebido com um sorriso caloroso pelo maître, que o conduziu a uma mesa reservada com vista panorâmica da cidade. A mesa estava decorada com flores frescas e uma iluminação suave que realçava o ambiente de celebração. David e Raquel chegaram pouco depois, com um brilho de curiosidade e expectativa em seus olhos. Eles estavam vestidos com roupas elegantes, algo que parecia um pouco fora de seu cotidiano habitual, mas apropriado para a ocasião. O ambiente do restaurante parecia refletir a nova esperança e o sentimento de união que eles estavam prestes a celebrar. À medida que a noite avançava, a mesa se enchia com pratos requintados e bebidas finas. As conversas fluíam naturalmente, marcadas por risadas e histórias compartilhadas. Márcio fez questão de brindar a nova fase em suas vidas, levantando um copo de champanhe e fazendo um discurso sincero. Esta noite é para celebrar não apenas o nosso reencontro, mas a nova família que estamos formando. Os desafios que enfrentamos nos trouxeram aqui, e agora, temos a chance de construir um futuro juntos, com amor e compreensão. David e Raquel,
Tocados pelas palavras de Márcio, levantaram seus copos em resposta, expressando gratidão e otimismo. A atmosfera era festiva, e o jantar se tornou uma celebração de novos começos e de uma conexão renovada. Eles conversaram sobre planos para o futuro, sonhos compartilhados e a importância de estarem juntos novamente. O restaurante, com sua elegante decoração e serviço impecável, ofereceu o cenário perfeito para essa nova fase de suas vidas. A noite estava marcada por uma sensação de realização e esperança, e o ambiente de luxo e sofisticação refletia a importância do momento. À medida que as sobremesas eram servidas e a música suave preenchia o ar, todos se sentiam como se estivessem participando de um conto de fadas moderno, onde o passado doloroso se transformava em um futuro promissor. O jantar terminou com um sentimento de alegria e satisfação. Márcio, David e Raquel se despediram do restaurante com sorrisos nos rostos e corações cheios de esperança. A noite foi um marco significativo na jornada deles, simbolizando não apenas a celebração de uma nova família, mas também o início de uma nova história, repleta de possibilidades e de um futuro brilhante que agora se estendia diante deles. As semanas após o jantar luxuoso foram preenchidas com uma sensação renovada de esperança e conexão para Márcio e Sara. O reencontro de Márcio com David e Raquel havia trazido à tona emoções profundas e uma nova perspectiva sobre a vida e a família. Mas, à medida que a poeira do passado assentava e a nova fase começava a se estabelecer, algo mais estava florescendo, uma conexão inesperada entre Márcio e Sara. Foi em um momento casual, durante uma tarde tranquila em um parque da cidade, que Márcio e Sara se encontraram para uma conversa sincera. O sol estava baixo no horizonte, criando uma luz dourada que refletia a calma e o calor da estação. Eles haviam se tornado amigos próximos após o jantar, e essa amizade estava se transformando em algo mais significativo. Enquanto caminhavam ao longo de uma trilha arborizada, a conversa fluiu naturalmente. Eles falaram sobre suas esperanças para o futuro, suas experiências recentes e como suas vidas haviam mudado desde que se conheceram. Márcio, com um olhar contemplativo, expressou sua admiração por Sara e pela coragem que ela mostrou ao ajudar David e Raquel. Você trouxe luz para uma situação difícil e ajudou a unir uma família. Eu nunca vou esquecer o que você fez e como isso impactou todos nós. Sara, com um sorriso suave, respondeu, e você, Márcio, foi uma inspiração ao buscar a verdade e se reconectar com sua família. Você me mostrou o valor de lutar por aquilo em que acreditamos, mesmo quando o caminho é difícil. O diálogo entre eles estava carregado de uma intimidade crescente, e a conexão que compartilhavam parecia se aprofundar a cada palavra. A caminhada no parque, que havia começado como uma conversa amigável, estava agora se transformando em um momento de descoberta mútua. As conversas ficaram mais pessoais e os olhares mais significativos, revelando um vínculo emocional que se desenvolvia naturalmente. O ponto de virada ocorreu quando, durante uma pausa em um mirante do parque, Márcio olhou para Sara com uma sinceridade que não deixava margem para dúvidas. Sara, eu sinto que estamos construindo algo muito especial aqui. Há algo que eu não posso mais ignorar, sinto uma atração profunda por você, e gostaria de explorar isso. Sara, um pouco surpresa, sentiu seu coração acelerar. O sentimento era mútuo, mas a ideia de um romance parecia quase surreal, considerando as complexas emoções que haviam sido recentes em suas vidas. No entanto, ao olhar para Márcio, ela viu a sinceridade e o desejo de compartilhar uma nova jornada juntos. Com um sorriso tímido e um brilho nos olhos, Sara respondeu, eu também sinto o mesmo, Márcio. Acho que o que começou como uma amizade se transformou em algo muito mais profundo. Estou disposta a ver onde isso pode nos levar. À medida que o sol se punha e as sombras começavam a se alongar, Márcio e Sara se encontraram em um abraço que era mais do que um gesto de amizade, era um símbolo de um novo começo. O abraço, suave e carinhoso, marcou o início de um relacionamento romântico que prometia trazer uma nova dimensão de alegria e conexão para suas vidas. O romance inesperado entre Márcio e Sara foi um reflexo da transformação que havia ocorrido em suas vidas. Era a prova de que, mesmo após os desafios e as dificuldades, a vida poderia oferecer novas e surpreendentes oportunidades para felicidade e amor.
Com o futuro agora repleto de possibilidades, eles estavam prontos para explorar essa nova fase juntos, levando com eles a experiência e o crescimento que haviam conquistado ao longo de sua jornada. A manhã estava fresca e cheia de promessas, e São Paulo começava a despertar com um novo ritmo. Em uma casa que agora estava cheia de vida e de novas esperanças, a família recém-reconectada e Sara estavam se preparando para um futuro que prometia ser tão vibrante quanto desafiador. O ambiente era de uma leveza e otimismo contagiosos, refletindo a jornada que haviam percorrido juntos e as lições que haviam aprendido. Raquel, David, Márcio e Sara estavam reunidos na sala de estar, onde a luz natural entrava pelas grandes janelas, iluminando o ambiente com uma energia positiva. A conversa fluía naturalmente, marcada por sorrisos e um sentimento de renovação. Eles estavam discutindo planos para o futuro, que incluíam não apenas a reconstrução de suas vidas individuais, mas também a construção de uma nova vida como uma família unida. Márcio, com um olhar de determinação e carinho, começou a falar sobre o futuro. Eu quero que todos saibam o quanto a nossa jornada até aqui foi importante. O que passamos nos ensinou o verdadeiro valor da dignidade e da compaixão. Agora, temos a chance de aplicar essas lições em nossa nova vida juntos. David, com um sorriso de esperança, respondeu: eu nunca imaginei que encontrar minha família e receber tanto apoio seria possível. O que aprendemos é que, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, a bondade e o amor podem transformar nossas vidas. Raquel, emocionada, acrescentou: estamos prontos para enfrentar qualquer desafio que venha, porque temos um ao outro. A nossa experiência nos mostrou que, quando agimos com compaixão e respeito, conseguimos superar qualquer obstáculo. Sara, que havia se tornado uma parte essencial dessa nova dinâmica familiar, estava ao lado de Márcio. Com um brilho no olhar, ela compartilhou seus próprios pensamentos. Estar aqui com vocês e ver a mudança que conseguimos alcançar juntos é algo incrível. A dignidade e a compaixão que mostramos um ao outro nos trouxeram até aqui e serão a base para nosso futuro. O sentimento de união e determinação estava visível em cada gesto e palavra. Eles estavam não apenas preparados para enfrentar o futuro, mas ansiosos para abraçar as novas oportunidades e desafios que viriam. O planejamento para o futuro incluía pequenas mudanças, como criar memórias juntos e apoiar uns aos outros em seus respectivos caminhos, além de grandes metas, como contribuir para a comunidade e apoiar causas que refletem seus valores compartilhados. A cena se desenrolava como um retrato de esperança e amor, com a família e Sara se preparando para um novo capítulo em suas vidas. A mesa estava cheia de pratos de comida, e o ambiente estava repleto de risadas e promessas. O almoço juntos não era apenas uma refeição, mas uma celebração do que haviam alcançado e uma preparação para o que viria. À medida que o dia avançava, a certeza de que estavam prontos para enfrentar o futuro juntos era inabalável. A família recém-reconectada e Sara estavam agora mais do que nunca conscientes do poder da dignidade e da compaixão em suas vidas. Com corações abertos e uma visão compartilhada, estavam prontos para criar um futuro que refletisse os valores que haviam aprendido e abraçar a vida com uma nova perspectiva de amor e união. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.